Peça que o Senhor fale com você. O Senhor fale conosco. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale. Que o homem se cale, mas que o teu Espírito possa tocar os nossos corações, possa falar conosco, possa trazer direção para nós, possa tocar lugares sombrios no nosso ser, derramando luz. Senhor, que teu Espírito possa nos sensibilizar nas durezas do nosso coração, com as nossas opiniões fortes, com situações que nós temos dificuldade de contornar, de resolver, mas que a tua palavra doce, Senhor, como uma água que é lançada no barro e vai amolecendo o barro, que nesta manhã derrame da sua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos nesse mês falando sobre o tema Eu Edificarei a Minha Igreja. E vocês lembram, nós tivemos uma série de mensagens já, e o contexto desta palavra de Jesus, ela vem no momento em que muitas pessoas estavam dizendo quem era o Cristo, e uns diziam que era profeta, que era Moisés, Elias, e uma série de pessoas. E Jesus pergunta então para os discípulos: agora tem tanta gente dizendo quem eu sou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nesse contexto, Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, não foi carne ou sangue que revelou isso para você. Isso de fato é uma revelação que você teve. Eu de fato sou o Cristo. Isso, só este fato, essa revelação, ela traz implicações para nós gigantescas. Mas Jesus, ele continua dizendo: olha, agora a partir dessa revelação que você teve e trouxe para o mundo agora, eu vou edificar a minha igreja. E nós ouvimos aqui em reuniões anteriores, você pode pegar lá, esses vídeos estão lá, chequei ontem, está a série completa até a mensagem do Sandro na semana passada. O Neto falou sobre o que não é igreja. O Sandro na semana passada trouxe vários elementos acerca do que é esta igreja, o que de fato é o nosso chamado. Agora, eu quero hoje trazer uma perspectiva também um pouco adicional nessa edificação, de um modelo dessa construção e o modelo da edificação de Deus. Como é que Deus edifica? Deus, ele edifica de uma maneira diferente do homem. Eu gosto muito de uma história. Tinha um japonês, ele plantava alface. Ele tinha campos muito grandes de alface. Vocês já viram isso? Acho que Biúna tem em alguns lugares, tem muitas plantações de alface, né? Você passa lá, é um campo muito grande, tudo verdinho, aquela coisa muito bonita. Só que, né, a dona Zélia faz algumas plantaçõezinhas lá, né? Ela sabe de muitas coisas. A alface, ela é muito sensível, né? Para você tratar com ela na hora que você vai fazer a colheita, fazer alguma movimentação, você tem que ter muito cuidado para você não estragar. E esse japonês tinha um filho, 6 anos de idade, que adorava ajudar ele durante esse trabalho. E ele tinha um vizinho que olhava para aquele campo e ele se apaixonava por aquele campo, porque era uma coisa linda de ver todos aqueles pés de alface plantados, tão bonito.
E o filho dele ia ajudar ele a fazer a colheita. Mas eu imagino que uma criança num campo de alface é como um elefante numa loja de porcelana. Então, para ajudar ele a fazer a coleta de alface, aquele menino, ele corria pelo campo e imagina o que acontecia com a alface. E o vizinho começou a ficar irado, né? Ele ficou irado com aquela situação e ele chegava a olhar para aquele homem e pensar, ele não tem noção da vida, ele não é nenhum bom pai, porque ele precisa educar esse menino, ele precisa corrigir. E aquele pai entendia que ele estava ensinando o filho a cultivar aquela alface, e era natural que poderiam ter algumas situações no meio do caminho que não contribuiria para o lucro dele, mas contribuía para uma relação. Mas aquele vizinho então decidiu falar com o homem, depois de muita ira. Aí ele procurou aquele homem e falou assim: você não está percebendo que o seu filho está destruindo com a sua plantação? E aquele pai muito paciente disse o seguinte: eu crio filhos, não planto alfaces. Mais importante para mim é ensinar ele a edificar do que pensar na plantação de alface. Deixa eu te contar algo. Deus de fato, Ele quer edificar uma igreja. Ele está edificando. Mas nós precisamos entender o que de fato Ele está edificando. E nós ouvimos ao longo deste mês muitas coisas. Porque às vezes quando nós pensamos que Deus está edificando uma igreja, nós podemos pensar que Ele está querendo um prédio muito grande, com ar-condicionado, com cadeiras felpudas, com muitas coisas. Já ouvimos falar aqui, não é essa a igreja. Talvez nós podemos pensar que Deus está edificando uma igreja e Ele quer muitas pessoas. Essa é a verdade, mas não é de qualquer forma. Deus, acima de tudo, Ele está edificando relacionamentos. Esse é o grande desejo de Deus. E sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Lá no Éden, Deus cria todas as coisas. Deus cria. Então deixa eu te falar, Deus não precisa do seu trabalho para edificar coisas, porque isso Ele fez sem mim e sem você. Deus quer se relacionar com você. Ele quer, durante a nossa edificação, a nossa participação na obra dEle, construir em nós relacionamento com Ele e entre cada irmão. Eu não sei você, eu lembro, minha família era muito grande, né? Aos padrões de hoje. Então nós somos em 5 irmãos, mas o meu pai, ele teve 13 irmãos, minha mãe também 13, né? Então já deu uma diminuída. E ele falava para nós assim: olha, hoje em dia não dá para ter mais do que 5 filhos, meu filho. Interessante, né? Como as coisas mudam. Mas sabe de uma coisa? Às vezes nós estávamos muito bem com meu pai, o relacionamento. Mas tinha algo que chateava muito ele. Era se nós, os 5 irmãos, nós não estivéssemos bem entre nós. Eu acho que eu sou pai de um filho só, único, né? Então eu não sei essa percepção completa, mas eu imagino que não tem nada que deixe o coração do pai, também é a ausência de relacionamento entre os irmãos. Vai sentar na mesa, já viu? Passa o macarrão, aí está passando todo mundo ali, não, eu não vou passar para ele. Então aquilo chateia o coração. Eu imagino o coração de Deus também. Então Deus quer edificar uma igreja que tem relacionamento com Ele. Ele vai usar muitas coisas para isso, mas que tenha relacionamento uns com os outros. Nós precisamos entender isso. A chave da criação é a relação. Deus cria todas as coisas para ter uma relação com o homem. Deus não cria, e os elementos que Ele coloca é para ter uma relação.
Deus coloca o homem no jardim, não é para o homem trabalhar pelo jardim e edificar, é para que Deus tenha uma relação com o homem, ensinando o homem a como edificar o jardim. Dá para perceber isso? Às vezes no nosso casamento, nós precisamos entender isso. Deus cria coisas e o objetivo não são as coisas, são a relação. Sabe, por que Deus coloca, por exemplo, o sexo no casamento? Às vezes nós temos um problema e tem tantas coisas, os homens e as mulheres, os homens tendo uma atitude equivocada, as mulheres se sentindo desvalorizadas. Por quê? Porque o homem não entendeu, e nós vamos ter esse problema, que aquilo existe por uma relação, não como uma finalidade. Nada que Deus fez é para a sua finalidade em si, é para a relação. Deixa eu te contar uma coisa. Deus nos deu inteligência, Deus nos colocou a comida, e Deus nos colocou numa mesa, sabe para quê? Para que nós tenhamos relação uns com os outros. Porque o animal, ele come e se alimenta, mas ele não tem relação. O animal, ele come no coxo, o que ele faz? Ele não compartilha, porque ele não precisa ter relação. Agora Deus nos colocou para sermos e termos uma relação. Deixa eu te falar, sabe como uma coisa interessante, estava ouvindo essa semana? Olha que coisa interessante. Jesus nasceu e onde ele foi colocado? Numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um coxo onde animal come. Isso é uma chave para nós. Quando nós não éramos filhos de Deus, Jesus sempre foi nosso alimento. Mas nós comíamos dele em coxo. Agora, quando ele é o nosso Senhor, sabe o que ele nos faz? Ele nos tira de lá e nos leva para a mesa. E eles falam assim: parte, reparte, comei, divide. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ele começa a ensinar isso. Então Jesus é sempre o nosso alimento. Agora ele começa sendo nosso alimento quando nós não temos o entendimento que nós somos igreja, somos filhos e fomos colocados numa mesa. Então nós comemos isoladamente. Aí você me perdoa, se nós tivermos esse entendimento, não é a percepção do entendimento do filho, mas é um entendimento de uma criação. Você se assemelha a qualquer criação, porque você passa a comer no coxo sem compartilhar daquilo que Deus deu. Deus te colocou numa mesa para que você compartilhe da sua vida a cada instante, a cada momento, com a sua família, com a sua esposa, com a sua igreja. Isso é uma chave para nós. Esse é o modelo da edificação. Esse ano nós precisamos entender, nós precisamos investir naquilo que Deus ama. Deus quer edificar a igreja dele. E Ele quer edificar através de nós. E a chave que Ele está trazendo para mim e para você, para esse ano, é: invista nas relações. Invista na mesa. Em estar na mesa. Em compartilhar o pão vivo. Essa é uma ordenança do Senhor. Agora, partindo desse processo de que o modelo de edificação de Deus é um modelo relacional, é um modelo que faz com que as relações cresçam, e não o individualismo, não o egoísmo, mas sempre aquilo que é relacional. Como que essa edificação será feita? Então, nós precisamos entender que Jesus fala que Ele é a pedra angular, é a pedra principal. Mas agora essa edificação, ela ganha outros elementos. E 1 Pedro 2, 4 e 5 diz: olha, à medida que se aproximam dele, quanto mais você se aproxima dele, isso que nós ouvimos aqui na introdução durante o tempo todo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa por Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual.
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Deus está edificando a igreja, e essa edificação leva em conta eu e você. Leva em conta cada um aqui, porque essa edificação ela é feita com cada um. E o que nós precisamos também considerar? Como eu já falei, Deus edifica por meio dos relacionamentos, e Ele espera que nós valorizemos isso. Você agora não é mais uma pedra sozinha, desassociada, mas agora você é uma pedra conectada a uma igreja, aquela que está como centro, Jesus Cristo, a pedra angular, e que vão tendo diversas pedras vivas agora, conectada. E nós precisamos amar isso. Sabe, o Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce pela a barba de Arão, e desce até a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Então há uma chave aqui, me parece que essa unidade, a bênção de Deus, ela pressupõe a uma união, a uma unidade, porque ele fala, porque ali o Senhor ordena a bênção. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero estimular, se você não esteve aqui, ouça as outras palavras sobre Edificarei a Minha Igreja, e ouça também uma palavra que o pastor Gilson trouxe aqui, que ele fala sobre essa operação de Deus, quando nós estamos num ambiente coletivo. O Senhor tem falado isso, nós temos que ter essa percepção. Agora, se nós somos colocados nesse processo, como pedras vivas, o que me cabe nesse processo? Eu gosto muito de falar o seguinte: nós trabalhamos bastante aqui, irmãos. Às vezes talvez você não acompanha alguns grupos, mas a gente passa por alguns processos. Na semana passada, antes do culto, esse sub aqui deu um problema, ele fez um barulhão muito alto, aí nós tivemos que levar para o concerto, um dia da semana, porque é longe, depois busca outro dia, aí durante a semana você tem reuniões aqui, e tem muitas coisas, né, que acontecem durante os dias. E por que nós corremos tanto? Eu costumo falar uma coisa. Nós tivemos um tempo aqui tão precioso do louvor. E nós trabalhamos muito. Não é porque nosso trabalho produz algo para Deus. Eu costumo dizer que eu quero trabalhar muito assim, e cada um ser muito estimulado, para que a minha falta de trabalho não atrapalhe o mover de Deus. Então eu quero trabalhar para que aquilo que eventualmente a gente tenta corrigir, a gente tenta fazer, aquilo não atrapalhe o mover de Deus, né? Então, tudo funcionando bem para que o Espírito tenha liberdade, não roube a sua atenção, nada roube a sua atenção. Olha, o som está muito alto, olha, essa caixa quebrou, olha, o ar-condicionado parou, está quente agora. Não, nós queremos pavimentar e ter um caminho para que o Espírito de Deus opere. Então, eu quero ser sempre alguém que eu não atrapalhe aquilo que Deus vai fazer, mas que Ele encontre em mim uma rota pavimentada para Ele operar. Agora, como pedras, nós precisamos entender como que eu posso não atrapalhar a edificação que Deus está fazendo. Como que eu posso deixar que o Espírito me mova, me molde, para que não encontre em mim rebarbas e algo que atrapalhe o mover dele.
E tem tantas coisas ainda, mas eu quero compartilhar algumas. Engraçado, eu quero te estimular essa semana para que você leia a epístola de 1 Pedro. E lá em 1 Pedro 2,15, que nós lemos, que ele fala que essa casa vai ser edificada com pedras vivas. E ele está trazendo muitas coisas de como essas pedras, elas devem se comportar nessa edificação que Deus está fazendo. Sabe, eu quero só assim, me deixar ser moldado pelo Senhor, para que durante esse processo de edificação da igreja, quando ele falar, William, é a sua vez, eu vou te colocar aqui, eu esteja pronto. Você também quer estar pronto? Você já está pronto pela graça. Agora eu vou compartilhar aqui algumas coisas que Pedro nos ensina. 1 Pedro 2,11 e 12, ele fala assim, amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Aí ele fala o seguinte, viva entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles o acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da intervenção dele. Então ele fala assim, vivam de maneira exemplar. Então, o primeiro aspecto para eu ser uma pedra inserida nessa edificação de Deus é buscar ter uma vida exemplar. Deixa eu te contar uma coisa. Quando ele fala aqui, viva uma vida exemplar, ele está apontando para nós a necessidade de nós sermos uma vida exemplar na perspectiva dos pagãos. O que ele está dizendo aqui? Viva e seja um cidadão exemplar. O que é um cidadão exemplar? Um bom cidadão. Esse é o nível mais raso. Por quê? Porque nem todo bom cidadão é um cristão. Mas todo cristão é um bom cidadão. E o que é esse modo exemplar? Esse modo exemplar é pagar o imposto, é pagar as contas, é não jogar lixo na rua, é não chutar o cachorro, é não ter atos corruptíveis, é não ter síncopes de estresse. Irmãos, Deus me constrange tanto. Às vezes eu estou aqui na frente, isso aqui, a Bíblia fala, né? Nós uns dos outros somos luzeiros, cada um aqui é luz para a minha vida. Então quando eu vou subir na igreja e vou pregar, tem muitas luzes. Então eu tenho que sondar os meus corações. Mas sabe, que toda vez que eu vou num lugar, no supermercado, num órgão de trânsito, em todos os lugares, eu penso o seguinte, eu tenho que ser um bom cidadão. Porque um dia chega alguém que não conhece Jesus, e aí ele olha e fala assim, você viu quem estava pregando naquela igreja? É aquele homem que fez aquele barraco no supermercado. Lembra a história do atrapalhar a Deus? O que eu fiz agora? Entrou o sujeito, o louvor maravilhoso tocou, agora eu subo para pregar. Ixi, o pastor barraqueiro. Acabou. Então eu preciso ser. Eu penso sempre que tem luzes apontando para mim. Às vezes eu estou andando na rua, está em lugares que a gente nem imagina. Agora vai para a internet toda. Onde eu estou? Eu penso assim, meu Deus, daqui a pouco alguém está pesquisando, encontra um vídeo da Past Church, eu estou pregando, é a chance dela aceitar Jesus, acabou. Por quê? Porque eu não fui um bom cidadão. Então, o primeiro aspecto para nós sermos pedras vivas é viva de maneira exemplar. William, eu ainda não vivo essa maneira exemplar. Então coloque na sua oração de manhã, Senhor, eu quero viver de maneira exemplar.
Eu quero, de maneira onde eu estiver, nas minhas falas, no meu telefone, nas palavras que eu vou lançar, eu quero ter uma doçura, uma brandura. Oh Deus, eu quero buscar a ser correto em tudo aquilo que eu fizer, nos pagamentos dos impostos, na minha empresa. Se eu sou empresário, tenho empregados, Senhor, me leva a cumprir tudo, para que eu possa participar da sua edificação. Sabe, irmãos, nós precisamos nós mesmos colocar diante do Senhor e nos colocar nessa forma. Deixa eu te falar, não vá, colocar um modo e achar legal o que outros fazem. Esses dias eu estava pensando nisso. Nós já temos uma forma, sabe? Não é o que um coach ou alguém da internet está bombando, que vai dizer um padrão de comportamento, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos molda. Às vezes eu sinto assim, sabe, que eu realmente estou sendo colocado numa forma, e às vezes eu percebo, que quando eu oro, o barro fica mais maleável, eu vou sendo colocado ali de uma maneira mais fácil. Mas quando eu não estou buscando a Deus, é com uma britadeira que vai tirando os excessos ali, e eu vou passando por processo. Por isso eu quero te desafiar, busque no Senhor. Senhor, eu quero viver de uma maneira exemplar, como pai, como marido, um bom cidadão. Agora, o segundo aspecto, Pedro também diz, e o Neto colocou aqui de manhã, eu sinto que Deus está liberando para nós isso. Amar sinceramente. 1 Pedro diz, agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. 1 Pedro 1, 22 e 23. Visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Irmãos, vamos ser sinceros. Falar disso aqui, falar é fácil, difícil é viver. Tem gente que é fácil de amar. Mas a ordem não está dizendo assim, agora vocês purificaram sua vida pela obediência, visando o amor fraternal, amem sinceramente alguns. Não, a palavra diz, amem sinceramente os uns aos outros, e de todo coração. William, eu não estou conseguindo amar, então aproprie dessa palavra. Eu já fui regenerado. Eu não sou de uma semente perecível. O ódio, a mágoa, não faz parte de mim mais. Senhor, é uma ordenança do Senhor, eu vou cumprir no meu coração, porque eu fui transformado, eu fui livre. E se até as atitudes dessa pessoa me levam a odiá-la, mas eu vou amá-la, porque eu não faço parte da semente que era do mal, mas agora em mim habita a semente da vida. Eu já sou regenerado em Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente no meu ser. Eu declaro, eu tomo posse disso, e eu anulo qualquer sentimento que tenta me levar ao ódio, à mágoa, em nome de Jesus. Então, 1 Pedro continua, quanto mais todos os mesmos modos de pensar, sejam compassíveis, ame fraternalmente. O Neto mandou aqui, 1 Coríntios 16, diz assim, façam tudo, em outra versão, façam tudo em amor. Nós já ouvimos falar, eu não vou entrar aqui, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Então você decide. Para essa edificação nós precisamos deixar que isso molde a nossa vida. Os próximos aspectos eu quero falar, está em 1 Pedro 4,9, diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros,
sem reclamação. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todo sempre. Um valor muito importante Deus usa para essa edificação da igreja com pedras vivas é a sua hospitalidade. O que é a hospitalidade? É receber para a mesa pessoas na sua casa. William, mas eu não tenho muita coisa. Não importa que você tenha, a palavra de Deus diz: faça com aquilo que você tem o máximo que você pode fazer. Então você tem 4 copos, você vai colocar os 4 copos. William, hoje eu só tenho ovo, você vai servir o ovo. Não se preocupe. Agora, muitas vezes, pela falta do que nós imaginamos que nós deveríamos ter, nós deixamos de ser hospitaleiros. Então nós pensamos, então eu só vou convidar alguém a participar da minha casa o dia que eu tiver filé mignon. Então você perde de compartilhar e passa a comer agora em manjedoura, ao invés da mesa, quando o Senhor te chama para que você seja hospitaleiro, compartilhe. Isso é muito forte. Ele fala: se alguém fala, faça como transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Deus espera de nós isso esse ano. Hospitalidade. Hospitalidade. Recebermos, sentar nas nossas mesas. Às vezes, eu me lembro quando eu me casei, em casa eu não tinha mesa. Eu fiquei um ano não, acho que foi mais de um ano. Então eu pegava meu prato e comia lá, né, no sofá. E às vezes eu pensei assim, como eu fui tão errado lá atrás, porque eu não valorizei a mesa. Eu valorizei a televisão, o sofá, a cama, mas eu não valorizei ter a mesa. Eu podia ter optado por ter a mesa. E hoje, Deus me deu uma mesa, né? Já é a segunda mesa. Agora, eu tive uma, depois de 10 anos, agora eu tive a segunda mesa. E toda vez que eu desço, eu agradeço a Deus por aquela mesa. Porque hoje eu posso receber pessoas, não que eu não pudesse, tá, irmão? Mas eu me sinto tão privilegiado por ter pessoas comendo conosco, nós compartilharmos da vida de Deus, nós estarmos juntos, é tão bom. Por isso eu quero desafiar, convide pessoas, esteja pessoas sempre na sua mesa. O próximo aspecto, vou acelerar aqui, seja, 1 Pedro 5,5 diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Ele está falando, jovens, sujeite aos mais velhos. Mas aí ele continua: agora, sejam todos humildes, uns para com os outros. E ele repete o que Tiago também repete, o que a Bíblia diz, e Tiago está citando. Então é algo muito importante, porque há muitas citações disso. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele exalte no seu devido tempo. Sabe, a humildade é uma qualidade que quando você diz que tem, você perdeu. É muito difícil falar de humildade. Mas eu posso falar na perspectiva que nós todos devemos buscar a humildade. A humildade é ter capacidade de ouvir opiniões, é ter capacidade de ouvir opiniões contrárias, é ter capacidade de não irar o coração por situações diversas daquilo que nós pensamos. E Pedro está falando, na condição de pedras vivas, sejam pessoas humildes, uns para com os outros. Irmãos, eu reconheço que eu preciso a cada dia buscar. Cada dia, Senhor, derrame mais.
Revele onde há soberbas no meu coração. Eu quero ser humilde diante do Senhor. Sabe, um dia eu estava ouvindo, ele é algo tão precioso, que em Tiago, esse versículo fala o seguinte, né? Tiago fala, porque Deus resiste ao orgulhoso, e só depois disso é que ele coloca, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o pastor falava o seguinte, que é algo tão complicado nas nossas vidas, o orgulho, que Deus acaba resistindo ainda mais o orgulhoso do que até o diabo, porque está depois, né? Ele fala, primeiro ele fala acerca dos orgulhosos, e só depois ele fala do diabo, porque o diabo já é um derrotado mesmo. Agora, nós precisamos derrotar o nosso orgulho, a cada dia, e é na oração, e isso é fundamental, para que nós sejamos edificados, sejamos pedras, presentes para essa edificação. O próximo aspecto, que Pedro fala, em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, eu acho tão precioso que Pedro fala isso, naquela época. Eu acho que essa questão da ansiedade é algo que nós temos que lutar bravamente, resistir, e dizer, eu não vou ficar ansioso com coisa alguma. Eu percebo um ataque na vida das pessoas com ansiedade pela manhã, ansiedade se meus filhos vão bem, ansiedade se eu vou ter dinheiro, ansiedade. Lancem toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Senhor, eu não aceito ansiedades na minha vida, eu quero ver uma vida plena no Senhor. E por fim, seja vigilante. 1 Pedro 5,8 diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele o poder para todo sempre. Sabe, então nós precisamos entender isso. Eu acho que aqui tem dois aspectos. Pedro nos ensina. Primeiro, fica viajando. Não fica pensando que você está em férias. Não, você está na terra. Fica alerta e vigilante. O inimigo está ao seu derredor. Mas ele fala uma coisa, olha, você não está passando sofrimento sozinho, não. Tem muitos irmãos que estão passando pelas mesmas coisas que você. Eu não sei se você sente isso, mas isso às vezes é importante a gente saber. Às vezes a nossa fé é atacada, parece que só nós passamos por dificuldade financeira, só nós passamos por problema de saúde, só nós passamos por problema familiar, só nós passamos... Não, Pedro está dizendo assim, se preocupa não, filho, vocês estão tudo no mesmo barco, todo mundo passa. Mas eu vou contar uma coisa para você, Deus de toda graça te chamou para a glória eterna. Ele te restaurará, Ele te confirmará, Ele te fortalecerá, e Ele vai fazer você e porá você como alicerces firmes, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Foram muitos pontos, né? Acima de tudo, eu quero declarar, você é uma pedra viva. Deixe que o Espírito de Deus continue falando no seu coração, mudando o seu ser. Sabe como o Neto liberou aqui uma palavra? Deus tem muitas coisas para fazer nesta cidade. Sabe, às vezes nós pensamos, né? Vai vir um messiânico para cá, vai ganhar a cidade toda. Não, meu irmão, esse messiânico já está, é você mesmo. Ele colocou tudo dentro de você. Você vai ganhar o seu bairro, sua rua, sua família para Jesus. Como pedra viva, vai deixar ser moldado por Ele. A palavra de Deus vai estar em você. Amém? Vamos louvar? Minhas lamparinas
estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Assim, meu noivo esperado. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Sabe, nós não tem nada mais precioso na presença do Senhor. E Ele deseja que nós relacionemos uns com os outros. Tudo isso que eu compartilhei aqui sobre as nossas atitudes é para que nós possamos nos relacionar.
Nós precisamos amar, ser hospitaleiros, ser bons cidadãos, para que nós possamos nos relacionar, para que o Espírito de Deus, como o pastor Gils falou aqui, se mova no ambiente coletivo. Ele está se movendo em confirmação aqui. E nós queremos nos colocar, Senhor, nos molde, nos molde. Senhor, nós abrimos mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa arrogância, para que o Senhor venha. Venha, Senhor. Senhor, faça e opere em nós aquilo que o Senhor tem que operar, para que o Teu reino venha em nossas famílias, na nossa casa, na nossa igreja. Nós declaramos e engrandecemos o Seu nome. Eu não sei se durante a minha fala, aquilo que eu estava falando, você de alguma forma se sentiu atacado, acusado. O Espírito de Deus não tem acusação para você. Nós andamos por fé, na graça, e a fé que nos faz brancos como a neve. Por isso você vai levantar a sua mão, ainda que há coisas que nós precisamos mudar, mas você não vai sair daqui com nenhum espírito de acusação. Você vai sair com espírito de liberdade, o Espírito que derramou sobre você o sangue de Jesus e te fez brancos como a neve. Por isso você vai cantar esse trecho dessa canção: e eu já coloquei as minhas vestes brancas. Quem tentará acusação contra o Filho de Deus? Se o Senhor já te justificou, nós vamos ser transformados de glória em glória. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Repita mais uma vez. E eu já coloquei, as minhas vestes brancas. Vem, Senhor. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia, 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 aleluia. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos, nós te entronizamos. Flua em nossas vidas, flua em nossos corações. Tome o nosso ser para ti, Jesus. Nos transforme. Penetre o nosso corpo, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nossa mentalidade. Nos toque completamente, ó Espírito Santo de Deus. Edifique a sua obra. Senhor, nos colocamos como pedras vivas para a sua edificação nesses dias. Este será um ano tremendo. Este será o ano do teu fluir. Senhor, que sejamos anos diferentes. Mais do Senhor em nossas vidas. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar. Nós não podemos encerrar sem perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus e se colocar como uma pedra viva na edificação.
Alguém quer reconciliar com o Senhor, dizer: o meu lugar é aqui, o meu lugar é com o Senhor Jesus. Se alguém, nós vamos entender que todos já tomaram essa decisão. Mas eu poderia permanecer aqui por muitas horas, na presença de Deus, aqui, na forma, junto com os irmãos, né? A presença de Deus está sempre conosco, mas nessa forma, como nós ouvimos, é uma forma diferente. Ele está liberando curas, transformações, o milagre que você precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Deus abençoe, uma semana de vitória. Aleluia!